Olá! O que o passado representa em sua vida? Por que algumas pessoas vivem do passado? O passado não é uma poltrona confortável para justificar a nossa situação atual? Eu não estudei porque eu não tive oportunidade de estudar, não gostava de estudar. Eu estou numa crise porque o Brasil está em crise, por causa lá do Plano Real, por causa dos Estados Unidos e não sei o quê. As pessoas não estão jogando demais a sua história para a política, para a sociedade, para as coisas do passado e não estão transformando isso uma confortável poltrona para justificar a falta de compromisso com o próprio trabalho, a falta de compromisso consigo mesmo, a falta de compromisso com os seus sonhos, com aquilo que você idealiza. Será que a professora sempre é culpada das suas notas ruins? Ou o chefe é culpado da sua falta de desempenho? Ou a empresa é culpada pela falta de valorização salarial? Estimados ouvintes, eu gostaria de contar 3 histórias do meu passado. A primeira foi quando eu tinha 8 anos, em que eu vi meu avô sofrer muito na cama de hospital. E as viagens que meus pais faziam eram muito cansativas para ir até esse local. Em novembro de 2011, eu estava desempregado. A minha única alternativa era fazer caminhadas em uma longa avenida e sonhar com aquilo que hoje eu chamo de liderança terapêutica. Em março de 2012, eu estava dando palestra profissionalmente para 1.200 servidores de uma cidade, os servidores do SUS, de uma cidade do Paraná. Agora eu gostaria de esclarecer para você o seguinte: não são 3 histórias, é apenas uma história. A minha história. A minha história é que eu saí dessa poltrona confortável em que eu justificava minhas dores, minhas mágoas, meus rancores por causa do passado. E transformava isso em algo difícil de conviver com as outras pessoas. Foi um passado em que, através da logoterapia, através da transformação do sofrimento em uma ação, da transformação da dor em algo transformador, da transformação de algo que é da minha história em algo que poderia mudar outras histórias, eu fiz disto a história da liderança terapêutica. Só há um passado do Rafael e só há um presente. E no presente eu decido o que fazer com esse passado. Ou transformo em uma poltrona confortável para justificar os meus traumas, os meus defeitos, os meus problemas, ou uso esse passado como fonte de aprendizado. A nossa espiritualidade, a nossa neurologia, a nossa capacidade do ser de transformar fatos traumáticos nos elementos mais ricos de nossa história é uma prova de que Deus pode transformar o mal em bem. Não significa que apagamos o passado. Não significa que o passado se torna algo que criamos uma falsa amnésia e aquilo fica fermentando na nossa vida. Não. Significa exatamente que as dores do passado podem ser transformadas. As dores sofridas com os nossos pais podem ser transformadas na história dos nossos filhos. Se em algum momento passamos por uma privação na educação lá no passado, nós podemos buscar isso hoje, através de todos os meios de comunicação que nós temos. Se na história do meu passado há um passado de perdas, eu preciso fazer dessas perdas ganhos hoje. Como? Fazendo com que a empatia pelas perdas das outras pessoas possa curar a história de outras pessoas. Só existe uma história, a minha história
e a sua história. Só existe um passado que não pode ser mudado. Agora, existe um presente que pode ser transformado e um futuro que pode ser planejado. Afinal de contas, se o hoje é formado de vários ontens de sofrimento, por que o futuro não pode ser transformado em vários agoras de transformação? Pense nisso. A estrutura do treinamento Liderança Terapêutica pode te dar ferramentas da transformação daquilo que é mais rico em você, a sua própria história, na transformação de algo transformador para você e para as outras pessoas. Como é que você transforma algo traumático em algo bom? É quando aquilo transforma você e transforma as pessoas que estão ao seu redor. Liderança Terapêutica. Entre em contato com nós pela descrição que você encontra nos nossos vídeos, nas mídias sociais, que nós podemos lhe dar essa mentoria. A mentoria de fazer do exercício de liderança a transformação da sua história, da sua equipe, da sua empresa, da sua organização em uma única história. Uma história de sucesso e de realização. Um forte abraço, até o próximo vídeo, grato por nos apreciar.